Assalamu alaikum, wa rahmatullahi barakatuh. Busco refúgio em Deus para nos livrar do mal. Que a paz e as bênçãos de Alá estejam convosco. Um dos assuntos que mais desperta o interesse, um dos assuntos que mais provocam as mais diferentes reações, um dos assuntos que mais despertam a curiosidade das pessoas, para o qual menos temos as respostas mais coerentes, é a morte. Todos, absolutamente todos, em algum momento, temos medo da morte. O que é a morte? Qual a melhor maneira de se portar perante ela? Afinal, ela existe ou não? São estas e tantas outras perguntas que temos em nossas mentes perante este assunto. Geralmente, quando se recebe uma notícia de morte, a primeira coisa que se ressalta em quem a recebe é a reação. E as reações das pessoas perante a morte não são reações boas, tranquilas, muito pelo contrário. Vou lhes contar uma lenda que nos diz exatamente sobre esse tema. O título deste tema é Joias Devolvidas. Narra uma antiga lenda que um rabi, religioso e dedicado, vivia muito feliz com a sua família, esposa admirável e 2 filhos queridos. Certa vez, por imperativos da religião, o rabi empreendeu longa viagem, ausentando-se do lar por vários dias. No período em que estava ausente, um grave acidente provocou a morte dos seus 2 filhos amados. A mãezinha sentiu-se o coração dilacerado de dor, no entanto, por ser uma mulher forte sustentada pela fé e pela confiança em Deus, suportou o choque com bravura. Todavia, uma preocupação lhe vinha à mente: como dar ao esposo a triste notícia? Sabendo, portador de insuficiência cardíaca, temia que não suportasse tamanha comoção. Lembrou-se de fazer uma prece, rogou a Deus auxílio para resolver a difícil questão. Alguns dias depois, no final de tarde, o rabi retornou ao lar. Abraçou longamente a esposa e perguntou pelos filhos. Ela pediu para que ele não se preocupasse, que tomasse o seu banho, e logo depois ela lhe falaria dos moços. Alguns minutos depois estavam ambos sentados à mesa, ela lhe perguntou sobre a viagem, e logo ele perguntou novamente pelos filhos. A esposa, numa atitude um tanto embaraçada, respondeu ao marido: deixe os nossos filhos. Primeiro quero que você me ajude a resolver um problema que eu considero muito grave. O marido, já um pouco preocupado, perguntou o que aconteceu. Notei você abatida. Fale, resolveremos juntos com a ajuda de Deus. Enquanto você esteve ausente, meu marido, um amigo nos visitou e deixou 2 joias de valor incalculável, para que as guardasse. São joias muito preciosas, jamais vi algo tão belo. O problema é esse, ele vem buscá-las, e eu não estou disposta a devolvê-las, pois já me afeiçoei a elas. O que você me diz? O marido então respondeu: ora, mulher, não estou entendendo seu comportamento. Você nunca cultivou vaidades? Por que isso agora? É que nunca tinha visto joias assim tão maravilhosas. Elas são lindas. Podem até ser, mas não lhe pertencem. Terá que devolvê-las. Mas eu não consigo aceitar a ideia de perdê-las. E o rabi respondeu com firmeza: ninguém perde o que não possui. Retê-las equivaleria a roubo. Vamos devolvê-las, eu ajudarei. Faremos isso junto, hoje mesmo. Pois bem, meu querido, seja feita a sua vontade. O tesouro será devolvido. Na verdade, isso já foi feito. As joias preciosas eram nossos filhos. Deus os confiou à nossa guarda e durante a sua viagem veio buscá-los. Eles se foram. O rabi compreendeu muito bem a mensagem. Abraçou a esposa e juntos derramaram grossas lágrimas, sem revolta nem desespero. Muito interessante notarmos o comportamento dos personagens dessa lenda. Sempre que se recebe a notícia da morte de alguém, as reações são muitas vezes as piores possíveis. E reparem que os personagens comportam-se de maneira ideal. Mas para chegarmos a esta maneira ideal,
necessário sabermos de alguns pontos. As nossas reações, sejam quais forem, não vão mudar isso. Depois que a morte acontece, não há mais o que fazer. Muitas vezes nós não nos preocupamos com aqueles que devem receber a notícia e a passamos de modo errado. Deve ser um momento de carinho, de cuidado, e essa notícia deve ser dada de forma tranquila. Existe uma palavra-chave para enfrentarmos com seriedade e equilíbrio a morte de um ente querido. Chama-se submissão. Ela exprime a disposição de aceitar o inevitável, considerando que acima dos desejos humanos prevalece a vontade soberana de Deus, que nos oferece a experiência da morte em favor do aprimoramento de nossa vida. Rezem comigo. Ó Alá, dominador de minha alma, perdoador, perdoa os meus pecados, libertador, liberta-me nesta hora das doenças, das dores e das aflições. Só Tu tens o poder para ajudar-me a vencer as lutas do dia a dia e quebrar todas as forças malignas do Satanás, que está tirando a minha paz. Venho pedir que livre-me dos desastres, dos assaltos, da violência, das invejas e de todas as obras de feitiçaria. Ilumina os meus pensamentos, os meus caminhos, a fim de que, onde quer que eu vá, não encontre empecilhos e, guiado por vós, me desvie de todas as armadilhas preparadas por meus adversários. Abençoe toda a minha família, o meu trabalho, o meu pão de cada dia e a minha casa. Cobrindo com seu poder e dando-nos prosperidade, fé e amor, alegrias e felicidades. Porque em paz me deitarei, em paz dormirei e em paz também andarei. Porque só Tu, Senhor, me faz andar em segurança. Ó benevolente, escuta essa minha oração, porque eu invocarei o Seu nome de dia e de noite, e Tu me mostrarás a minha salvação. Amém. Wa alaikum salam. Wa rahmatullahi. Que a paz esteja com todos. Shukran.